Seu Gustavo e Dona Lindaura eram um casal de colonos que vivia feliz em sua modesta choupana. As coisas ficaram difíceis após a morte do seu Gustavo. O coração do bom velhinho não resistiu ao tempo e aos maus tratos. A vida sempre foi dura para esta família. Foi um golpe muito duro para Dona Lindaura. Ficou com 3 filhos para criar e sem a presença de um homem seria uma tarefa difícil. Mas como o pouco com Deus é muito, a velha senhora seguiu em frente, com muita fé no Criador. Dona Lindaura era uma mulher de fé e foi assim que criou os filhos. Os 3 rapazes cresceram conhecedores de que existe um ser supremo que a tudo vê e comanda com sabedoria. Cresceram respeitando o semelhante, tendo em seus corações a paz e o amor que sustentam a vida. Foi uma tarefa árdua, mas a boa velhinha conseguiu vencer. Os filhos cresceram saudáveis e no caminho do bem. Rafael, Jandi e Marcelino, o mais moço. Estes eram os 3 filhos que eram também a vida daquela mãe amorosa. O amor de Dona Lindaura era retribuído por parte dos filhos. Todos eles nutriam um sentimento divino pela mãe. Ela, Dona Lindaura, se dispensa comentários. Mãe dedicada, amorosa e capaz de dar a própria vida para que um dos seus filhos não sofresse um arranhão. Os 3, sem exceção, eram obedientes, do mais jovem, Marcelino, a Gustavo, o mais velho. Todos eram capazes de ajoelhar-se para ser castigado, se assim Dona Lindaura decidisse, mas nunca foi preciso que isso acontecesse, pois todos eram rapazes exemplares. Era uma família exemplar. Eram 4 corpos em um só coração, a mãe e os 3 filhos. Nas festas da redondeza, só iam se fosse com a permissão e a bênção da mãe. Nunca ia só um, ou iam os 3 ou não ia ninguém. Um dia muito esperado era o dia dos festejos da padroeira da pequena vila, que ficava a 5 quilômetros da casa da família. Entusiasmados com o grande dia, depois de muita espera, os bons rapazes pediram autorização e a bênção da mãe para irem à festa, no que foram atendidos. Afinal, era um acontecimento anual e ela não ia privá-los da diversão. Selaram os cavalos e partiram para a pequena vila. O dia era especial. As moças vestiam seu melhor vestido para, quem sabe, encontrar sua outra metade. O vai e vem de cavaleiros era muito grande, todos se cumprimentavam. A expectativa era de uma noitada de muita diversão. Era gente de toda a redondeza e até de localidades mais distantes. O sanfoneiro era o melhor da região. O cheiro de caipirinha, pipoca e churrasco estava no ar. A mulherada começava a chegar nas garupas dos cavalos de parentes ou conhecidos, geralmente acompanhadas dos pais ou dos irmãos. Ao longe ouvia-se o ruído agonizante das rodas de um carro de boi que se aproximava lentamente. Pelo lamento arrancado dos eixos do carro, imaginava-se que vinha pesado, transportando pessoas ávidas por diversão. Chegava gente também de bicicleta. Na época, o transporte mais evoluído. Ainda não tinham inventado o automóvel. Estava tudo pronto. O salão de dança construído de madeira e coberto de São João Verde, árvore nativa da região. Os organizadores já haviam jogado bastante água no salão para baixar a poeira. Só faltava o sanfoneiro começar a festa. As bancas de bebidas, doce e bombons estavam prontas. Era costume em festas nas roças as pessoas levarem mesas que eram denominadas de botequins, para venda de cachaça da boa, fabricada na região. A concorrência era grande, contava-se mais de 30 mesas de bebidas e das mais variadas mercadorias. A animação era total, só faltava o sanfoneiro puxar o fole. Em casa, Dona Lindaura preparava-se para dormir. Depois de um dia de labuta, tenha rezado seu terço, pois, como já sabemos, era muito religiosa. O candeeiro também já estava cansado.
Uma chama já bem fraquinha iluminava precariamente o ambiente. O gás estava acabando, motivo que fez com que a boa senhora se recolhesse mais cedo. No meio da noite, seu sono foi interrompido. Alguém batia insistentemente na porta, parecendo desesperado. A princípio, Dona Lindaura pensou em não abrir a porta. Afinal, já eram altas horas. Mas e se fossem seus filhos? Indagou-se. Tinha que correr o risco. Ao abrir a porta, deparou-se com um desconhecido. O estranho estava todo arranhado e as vestes em frangalhos. Parecia que vinha perseguido pelo diabo. A situação inesperada deixou a mulher em alerta e quis saber logo o que estava acontecendo. Minha boa senhora, me socorre. Pelo amor de Deus, estou sendo perseguido por mais de 20 homens que querem a minha pele. Estão ávidos de sangue e querem matar-me. Por favor, me esconda, pois meu desespero é muito grande. Sou jovem ainda para morrer dessa maneira. De outra pessoa, podia esperar-se qualquer decisão, mas tratando-se de Dona Lindaura, não podia ser diferente. Não pensou duas vezes. Tratava-se de uma vida que estava em jogo e se ela podia salvá-la, iria fazê-lo. Não importava o que ele tivesse feito. Por mais grave que fosse o motivo da perseguição, a ela não interessava. Sabia que não se arrependeria. Estaria cumprindo a lei de Deus. Lembrou-se do mandamento que orienta a amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, a ela não interessava o passado do seu protegido. Cuidou dos ferimentos do estranho, saciou sua fome, o conduziu até um quarto nos fundos, trancou a porta por fora e guardou a chave. Ninguém tocaria a mão naquele homem, só se fosse sobre o seu cadáver. Aquele homem ficaria sob sua proteção até o amanhecer, quando pudesse ir embora tranquilamente, livre dos seus perseguidores. 2 horas depois, Rafael e Jandir chegaram batendo na porta mais desesperados que o desconhecido. Correram ao encontro da mãe e abraçaram-no aos prantos. Mamãe, aconteceu uma tragédia. Um desconhecido matou Marcelino. Nós o perseguimos, mas não conseguimos alcançá-lo. A vila toda está em seu encalço para matá-lo. Maldita seja a hora em que ele nasceu. Pois se capturarmos, o cortaremos em pedacinhos. O maldito tirou a vida do meu irmão sem motivos, mamãe. Sem discussão, sem brigas, meu irmão morreu inocente, só porque se negou a beber com o desconhecido. Marcelino nunca bebeu em sua vida, mãe. 1000 navalhas atravessaram o coração de mãe naquele momento. A dor foi insuportável. Estava perdendo seu filho caçula de maneira trágica. Dona Lindaura compreendera tudo. O assassino de seu filho estava preso ali, naquele quarto. Estava em suas mãos, faria com ele o que quisesse. O assassino estava passando os piores momentos de sua vida naqueles minutos, ouvindo toda a conversa. Que azar, pensava ele. Acabara pedindo asilo na casa de sua vítima. Só estava esperando o momento em que a mãe o entregasse para os filhos. Não teria chance alguma. A qualquer momento entrariam porta adentro e consumariam a vingança. Dependia de apenas uma palavra de Dona Lindaura. A boa senhora não pronunciou uma palavra sequer. Chorou o quanto pôde. Sofreu o maior golpe de sua vida. Perdera seu filho de maneira trágica, assassinado. Com o mesmo desespero que chegaram, Rafael e Jandir retornaram para a vila para saber se haviam capturado o assassino. Dona Lindaura aproveitou que ficou sozinha e entrou no quarto onde se encontrava o algoz do seu filho. O que você fez, meu filho? Levou metade da minha vida. Ao desconhecido, nada mais importava, nem mesmo sua vida. Era um trapo humano naquele momento. Olhou nos olhos daquela mãe e, compreendendo a dor daquele momento, sentado a um canto do quarto, chorando com palavras cheias de remorso, falou:
A senhora é uma santa. Minha vida está em suas mãos. Pode vingar a morte do seu filho, que não vou mover uma mão para me defender. Dona Lindaura agiu de maneira diferente. Providenciou alimentação suficiente para 3 dias e disse: vá com Deus, meu filho, antes que chegue alguém. Vá e não mate mais. Não faça outra mãe sofrer o que eu estou sofrendo. Seja o filho que você me tirou. Reze por mim e por ele, que rezarei por ti. O desconhecido estava recebendo a maior lição de amor ao próximo. Em lágrimas, abraçou e beijou o rosto sofrido da anciã e se afastou cabisbaixo. Desapareceu no horizonte, parecendo uma visão.